Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez no Centro Espírita Casa do Caminho para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar das questões 776 até a questão 802. E aqui nós vamos passar por seis itens, que é da lei de progresso, que é o estado de natureza, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Então, o que a gente peça inicialmente, para que os amigos espirituais da Casa do Caminho, Dr. Erma, possam nos amparar no estudo da tarde de hoje. E que possamos aqui também pedir a contribuição financeira das pessoas para mantermos os trabalhos que a casa realiza, distribuição de bolsas de alimento para cerca de 80 famílias, trabalho de rua, levando comida às pessoas na rua, Então, tem uma série de atividades que demandam da parte financeira. Então, cabe a cada um de nós que estamos ali envolvidos no trabalho e outras pessoas que queiram poder contribuir com isso, com a manutenção da casa. E aqui a gente começa na 776, que Kardec pergunta: o estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? E os espíritos dizem que não, que o estado de natureza é o estado primitivo. Então, quando nós nascemos, pela primeira vez, a primeira encarnação, aquele era o nosso estado primitivo. E na natureza, tudo vai progredindo. Então, assim, lá era a nossa infância espiritual. E nós tínhamos, naquele momento, o início do nosso corpo físico, a forma como veio. E ao longo do tempo nós fomos nos desenvolvendo, ganhando a parte intelectual, fomos com o tempo ganhando em parte moral, e isso é regido por essa lei natural que trabalha em cima dessa questão da lei do progresso, que todos nós vamos progredir. Por quê? Porque foi dado ao homem, diferenciando dos outros animais, a questão da inteligência, a questão de nós termos o conhecimento de Deus, buscarmos esse conhecimento. Então, assim, nós nos diferenciamos em relação aos animais. E tudo na natureza vai tendo o seu progresso, Então, não seria diferente. Então, o estado natural é um estado que é transitório, Ele vai ser, é só nós observarmos, na história aí, a diferença do corpo físico do início e como nós temos o nosso corpo físico hoje, que daqui mais em outro planeta, já um planeta de regeneração, vão ter outros corpos mais fluídicos, menos denso, como no estado primitivo, e nós vamos evoluindo no estado moral, nessa parte também intelectual que carrega o desenvolvimento moral. E aí o Kardec fala assim, a lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que compreende e pratica esta lei. Então essa é a grande diferença do estado de natureza para a lei natural. No estado de natureza, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as tribulações que cria para si mesmo, num estado mais adiantado. O que pensar da opinião daqueles que veem esse estado como o da mais perfeita felicidade na Terra? Então, quer dizer, quando nós estamos lá naquele estado primitivo, as nossas necessidades são muito menores, Porque hoje o homem acaba criando também necessidades irreais. E essas necessidades, esse consumo
desfreado que nós temos, né? Nós temos que ter o melhor celular, temos que ter o melhor carro, uma casa boa, temos que ter uma série de coisas fazendo que nós passamos a ter outras atribulações que não tínhamos no estado primitivo. Só que tudo isso faz parte do nosso progresso, né? A gente saber lidar com essa nova condição, porque a lei natural ela se faz, nós vamos nos desenvolver naturalmente. Isso é um fato, então nós não podemos correr dessa condição. E toda essa questão dessa felicidade, os espíritos falam o seguinte, né, que ele faz até uma comparação aqui, é ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos, né? Então, assim, é uma felicidade muito relativa, mas nós temos que progredir, nós temos que caminhar, né? E nesse caminhar, nessa evolução, nós vamos passar por determinados desafios, né? Vão causar tribulações, vão causar determinados desgastes, né? Mas que fazem parte do crescimento espiritual de cada um de nós. E depois ele aqui na última pergunta desse item, ele pergunta, o homem pode retrogradar para o estado de natureza? Não, né? O nosso processo é sempre progredir na vida. Nós nunca vamos retroagir ao estado de natureza, né? Que isso fique bem claro, não existe essa condição. Nós estamos sempre caminhando para cada vez mais atingir, né, a sermos espíritos puros. Nós saímos do simples ignorante, vamos caminhando ao longo da vida terrena até chegarmos a espírito puro e quando não necessitaremos mais de reencarnarmos. Aí a gente começa aqui no item Marcha do Progresso, 779. O homem aure em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas o produto de um ensinamento, né? E os espíritos falam, o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, através do contato social. Então, nós precisamos desse contato social para que nós possamos desenvolver. O homem já tem, por natureza, né, essa questão de buscar sempre uma coisa diferente, está sempre na busca, né, desde lá do mundo primitivo, que foi se buscando, tanto que nós chegamos ao estado que nós estamos, né? Agora, né, há pouco tempo, essa questão das vacinas. Então, o homem sempre está numa busca incessante do progresso. Então, existem homens, né, espíritos encarnados, que já têm um nível alto de desenvolvimento, né, e esses fazem com que haja uma evolução, um pouco mais acelerada em algumas pessoas, né? Porque elas já têm um determinado nível de conhecimento. E esse nível de conhecimento tem que ser passado para os outros que ainda não têm a mesma condição, né? Então, assim, todos nós vamos progredindo e esses que estão um pouco mais à frente, que estão aqui no nosso convívio, né? Eles também já tiveram mais atrás em determinados períodos e outros que estavam mais à frente deram a mão a esses, né? Então, os ensinamentos, eles têm que ser passados adiante, né? E havendo esse auxílio mútuo, né? Para que haja um crescimento o mais rápido possível, né? Então, assim, quando nós temos em determinados países mais adiantados, em que o senso moral já é maior, então você começa a ter uma ajuda mútua, existe um incentivo muito maior à questão da educação, né? Então,
você faz com que aquele local, aquela civilização que ali vive, tenha um desenvolvimento melhor, mais rápido, né? Porque outros já tinham um determinado nível de conhecimento e que passam, né? Para os que ainda estavam um pouquinho mais atrasados, né? E ele pergunta a 780 se o progresso moral sempre o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Aí os espíritos dizem que é consequência, né? Então, assim, quando nós nos intelectualizamos, nós passamos a ter um conhecimento maior, né? Então, nós passamos a saber um pouco mais e podemos entender melhor os caminhos que nós vamos ter que percorrer, caminhos equivocados que estávamos caminhando, né? E dali a gente poder, através dessa parte intelectual, fazer mudanças nas nossas vidas, né? E aí seria numa questão do nosso coletivo. A gente pode pegar um exemplo aqui simples, a questão desse nível intelectual, nós podemos ver a questão do cigarro, por exemplo, né? Hoje nós não temos mais nenhum anúncio de cigarro, nem nada. Isso é um desenvolvimento que foi feito através de quê? Do nível intelectual, vendo os males que se causam, a questão do tabagismo, né? E assim como tantas outras áreas, né? Estou pegando um exemplo simples para a gente poder ter esse entendimento, né? Então, o intelectual também ele nos leva a ter um entendimento, né, para a gente diferenciar o bem do mal. Por que nós temos que praticar o bem? Então nós temos todos os estudos aí na ciência, o quanto que a prática do bem nos faz bem, faz muito bem para cada um de nós, né? Estarmos nos envolvendo com trabalhos no caminho do bem. E ele coloca na subquestão A como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, aqui tornando compreensível o bem e o mal, como eu falei anteriormente, né? Na questão B, como é então que acontece de os povos mais esclarecidos serem frequentemente os mais pervertidos, né? Vamos ver o que eles nos respondem. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só o atingem passo a passo, até que o senso moral neles esteja desenvolvido. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o tempo, né? Então, assim, por mais que você possa ter um progresso intelectual, tudo na natureza vai levar um tempo para que a gente possa assimilar novos conhecimentos, para que a gente possa realmente ter esse crescimento moral. Mas enquanto isso, vão haver batalhas, né, em relação a todas essas situações, porque tudo que é novo, né, causa um pouco de conflito, aceitação das pessoas, de fazerem mudanças, né? Então a gente ainda fica preso muito nessas questões. Aqui no Evangelho, né, lá no capítulo 1, os Espíritos falam o seguinte, ó, são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorrem e que foram suas precursoras. Não se creia, porém, que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas precisam, para chegar à maturidade, de abalos e discussões, a fim de que chamem a atenção das massas. Quer dizer, aqui eu acho que fica bem claro, né?
tudo na vida a gente vai ter sempre grandes mudanças e essas mudanças nos trazem abalos, né? A mudança de hábito é uma coisa assim muito difícil ainda para todos nós, né? Então, mas que tudo isso, essas atribulações estão num plano maior de Deus para que haja esse progresso de todos nós. Ele continua aqui na B. Como é então que acontece de os... Ah, sim, aqui eu já fui. A 781. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Claro que não, né? Não se consegue deter essa marcha do progresso. Isso faz parte da lei natural. É a lei do progresso, o desenvolvimento vão sendo feitos, só a gente olhar, vamos dizer aqui, para a parte tecnológica, quanto que isso já foi desenvolvido, né? E com isso a gente vai arrastando novos costumes, temos que nos acostumar com outras situações, temos que mudar as nossas leis humanas para regulamentar toda uma modificação que é feita, né, através de tantos estudos, de tanta coisa que entra, né, na nossa sociedade, né? Então, assim, vocês vejam que as redes sociais foram sendo criadas, novas regulamentações, para que a gente possa ter um direcionamento melhor, né? Para não deixar isso aí largado. Então, a gente vai fazendo esses progressos, mas nós necessitamos das leis humanas e cada vez mais elas se modificam. Mas a lei natural não. A lei natural é o progresso que nós vamos ter que fazer, né? Querendo ou não, não tem como que haja essa interrupção. A 782. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, acreditando favorecê-lo, porque o veem do seu ponto de vista e frequentemente lá onde ele não existe. Uma pedrinha colocada sobre a roda de uma grande viatura que não impede de avançar, né? Quer dizer, uma pessoa de boa fé achando que determinadas comportamentos, determinadas situações que são feitas, se isso, na intenção dele, seria que estaria avançando, melhorando em algum setor da vida, né? Mas muitas vezes, na realidade, aquilo é um entrave, mas esse entrave é como os espíritos colocam aqui, é muito pequeno. A gente, na realidade, nós não temos essa noção dessa grandeza, né? Dessas leis naturais, né? De tudo que nós vivenciamos, né? Nós podemos perceber o quanto, se nós olharmos para trás a nossa vida, nessa encarnação, quantas coisas já aconteceram, quantas mudanças, transformações que tivemos que fazer, né? Nos adaptarmos, né? Toda uma tecnologia que chegou, pessoas com idades já mais avançadas se adaptando a todo um desenvolvimento ali dentro, né, desses meios de comunicação que nós temos hoje nas nossas mãos, né? Então, assim, vamos sempre buscando o progresso e não vai haver condições de que haja, vão poder, sim, sempre atrapalhar um pouquinho, mas o progresso ele vai sempre ser feito. Isso não tenhamos dúvida, né? Eu vou dar aqui um pulinho, que foi isso aqui que eu já falei, que é a 783, a 784. A perversidade do homem é muito grande e, pelo menos do ponto de vista moral, ele não parece recuar em vez de avançar, né? Então, tudo que nós vemos aí, certas perversidades, né, as guerras, essas manipulações que existem de desvio de verbas dentro de qualquer governo, não estou falando de governo específico não, né, que poderiam estar sendo utilizados para o benefício do povo e as pessoas olham essa questão mais individual, né? Então é isso que ele está aqui perguntando, né?
Cadê? A perversidade, né? Em relação à perversidade. Não me parece que a gente está recuando em vez de avançar? Então os espíritos respondem, né? Tu te enganas, observa bem o conjunto, verás que ele avança, já que melhor compreende o que é o mal e todos os dias ele se reforma dos abusos. É preciso que o mal atinja o excesso para fazer compreensível a necessidade do bem e das reformas. Quer dizer, até na questão do mal, nós começamos a nos incomodar e necessitamos de alguma coisa que venha nos trazer mais uma paz, né? Então é só no bem que nós vamos conseguir isso. Então o mal chega a um nível tão grande, né, que provoca numa sociedade caminhar no sentido do bem. Né? Então, assim, é uma coisa que nós não temos uma noção, né, assim, dessa grandeza. Né? É tipo aquela pessoa, um que está num prédio olhando do primeiro andar para baixo. Ele só vê uma determinada parte. Mas aquele que está lá no 20º andar, né, no último andar do prédio, ele tem uma visão muito maior de tudo, né? Do que acontece, de poder compreender melhor todas as situações, né? Então, assim, nós ainda não temos essa clareza de como isso ocorre. Então, nós, na realidade, julgamos, né? Avaliamos, melhor falando, no nível ao qual nós estamos ainda, né? 785, né? E aí ele começa aqui em povos degenerados. 786. A história nos mostra uma multidão de povos que, após os abalos que os perturbaram, recaíram na barbárie. Onde, nesse caso, está o progresso? Né? Quer dizer, eles foram e acabaram recaindo, né, com todos esses abalos, essas perturbações, caíram na barbárie. E onde é que estaria o progresso nisso? Resposta: quando tua casa ameaça cair, tu a derrubas para construir uma outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja construída, há perturbações e confusão na tua morada. Quer dizer, quando a gente acha que parece que nós já chegamos em determinados pontos, melhoramos e volta, parece que está voltando todo esse retrocesso, que muitas vezes isso ainda não foi construído numa base sólida, né? Aí é como os espíritos colocam, você tem que demolir a casa para reconstruir. Essa reconstrução numa base sólida, mais firme. Então, tudo na nossa vida é um aprendizado. Né? Então, a gente poder olhar que até, porque aqui até no Livro dos Espíritos tem a lei de destruição, né? A gente destruir determinados conceitos para que a gente possa se desenvolver. Então, é como ele está falando aqui. Nesse momento, a gente ainda está com aquele olhar ainda ali no primeiro andar, né? A gente não consegue ver as consequências futuras. Né? Então, a gente ainda tem um olhar muito acanhado para essas coisas. Então, mas sempre vai haver um grande aprendizado em tudo que ocorre dentro da vida aqui, né? Das experiências que nós passamos nesse corpo de carne. Né? Nós viemos aqui para isso. Então, as atribulações ocorrem, né? Mas o progresso está se fazendo. E 787. Não há raças, por sua natureza, rebeldes ao progresso? Sim, mas estas se aniquilarão corporalmente todos os dias. Né? Quer dizer, não adianta a gente ficar se rebelando contra o progresso. Esse progresso vai ser feito querendo ou não. Então a gente ou vai
pela dor, né? Sofrer muito em relação a ir contra sempre, né? Ou a gente pode ir pelo amor, pelo conhecimento, pela observação de outros povos, outros caminhos que foram tomados, né? Porque nós temos outras experiências boas a serem seguidas. E por que a gente tentar sempre repetir muitas vezes a mesma coisa que não deu certo em outros lugares, né? Nós temos também que levantar a cabeça e observar através dos erros de outros, né, tanto individualmente como coletivamente, para que a gente possa ter menos dificuldades na vida e avançar mais rápido. Né? Na subquestão A, qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Elas chegarão, como todas as outras, à perfeição, passando por outras existências. A ninguém Deus deserta, né? Quer dizer, a gente sempre vai passar por uma série de situações, mas que nós, através do conhecimento, desse desenvolvimento intelectual, nós vamos sair da nossa ignorância e vamos progredir, né? Vamos chegar a espírito puro. Esse é o nosso destino. Então, assim, vão ter pessoas, né, espíritos encarnados, que vão demorar um pouco mais do que outros. Outros vão tomar melhores resoluções para o seu crescimento. Né? Então, que a gente possa aprender com os equívocos que outras pessoas tiveram, para que a gente não precise, né, passar por determinados constrangimentos. Né? Por exemplo, o caso do alcoolismo, do tabagismo e tantas outras, né, que nós vemos aí, tantos vícios, né, que nós não precisamos passar. Nós já temos os exemplos e já temos os resultados. Né? E letra B. Então os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Aí, como os espíritos falam, tu mesmo não foste, né? Quer dizer, é a lei de progresso. A gente já passou por determinadas situações, né, lá no passado, não sei quantas encarnações, né? Nós estamos vindo hoje numa condição muito melhor. 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Esta verdade, constatada pela história, não poderá fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e seu fim como o da antiguidade? Resposta: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja a grandeza unicamente está fundamentada na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas destoam do progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos como para os indivíduos a vida da alma, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol para outros povos. Né? Então, quer dizer, a gente passa por determinadas experiências e nós também podemos levar, os nossos exemplos também ficam, das atitudes boas, das atitudes ruins, ficam para todo mundo. Então, tudo dentro da natureza acaba se aproveitando, mesmo as medidas mais equivocadas que determinados povos tomam, né? Então, dali vão se ressurgindo novas ideias, novos progressos. Então, que a gente possa refletir, né? Nós hoje, amanhã, hoje,
esse filme, essa gravação vai para dia 1º, né? Amanhã vai ser dia de eleição, né? E nós estamos passando atualmente por um período de grande transição, de grande polarização diante do nosso cenário político, né? Mas tudo isso faz parte do nosso caminhar. O povo brasileiro vai ter que observar o quanto que nós temos que aprender com tudo o que nós estamos passando, né? Então, só assim que as civilizações crescem. É com o aprendizado. Então, vai ser ideia de um, ideia de outro, e a hora que a gente parar de termos uma competição, né? Ficarmos nessa torcida, porque o fulano foi eleito, então, por mais medidas boas que aquela pessoa faça, nunca vai ser do nosso agrado. Não, nós temos que reconhecer as boas medidas e combater as medidas ruins, né? As medidas equivocadas. Então, assim, vai haver para todos nós um crescimento muito grande. Esses embates, como eu li lá no Evangelho, são normais, são salutares, são necessários para que nós possamos enxergar algo diferente, alguma coisa para que a gente possa realmente, verdadeiramente caminhar no sentido de um progresso, de uma civilização, né? 789, o progresso reunirá um dia todos os povos da terra numa única nação, né? Não, numa única nação não. Aí ele vai falar, já que existem climas diferentes, situações diferentes, né? Culturas diferentes, então não dá para você ter essa condição. Mas, de qualquer forma, deixa eu ver aqui, tem um pedacinho aqui que o Kardec ele coloca, ó, a humanidade progride através dos indivíduos que, pouco a pouco, se melhoram e se esclarecem. Então, quando estes se tornam a maioria, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso. Depois homens dispondo de autoridade como instrumentos de Deus, que há alguns anos fazem-na avançar vários séculos, né? E a gente vai avançando nessa questão, né? Civilizatória, né? E deixa eu ver aqui. Aí aqui eu vou passar para a questão de civilização, tá? 790. A civilização é um progresso ou, conforme alguns filósofos, uma decadência da humanidade, né? Então, quer dizer, ele faz aqui a comparação aqui, né? A civilização é um progresso ou, conforme alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Progresso incompleto, quer dizer, na realidade a gente só vê um pedaço ainda, né? Nós estamos ainda em desenvolvimento. E aí ele continua, os espíritos continuam. O homem não passa subitamente da infância para uma idade madura, né? Isso vai depender de um período, de todo um desenrolar, né? Então, assim, a gente só vê uma pequena parte, ainda está incompleto. É passo a passo que nós vamos dando para que essa lei, a lei de progresso, ela possa ser realizada, né? Então, que a gente possa também olhar com um pouquinho mais de paciência, que as coisas vão ocorrer nesse momento, né, que nós vamos ter as eleições. É uma grande aflição que o povo brasileiro está sofrendo, mas as coisas vão se transformar, vão seguir um rumo que vai ser benéfico para todos nós, né? Nós vamos ter caminhos realmente, como falei ali do Evangelho, tem as nossas lutas, né? E atualmente essa luta do povo brasileiro, um crescimento, voltando para um crescimento espiritual, que a gente pode ver todas as situações que nós temos que melhorar nesse país para ter uma vida melhor, né?
Então isso passa para todas as civilizações. Não tem uma que não tenha tido guerra, não tenha tido luta para chegar a condições melhores de vida, né? Então esse é o nosso momento de grande luta, né? Nós estamos passando aqui no Brasil. Mas que amanhã a gente vai ter outras condições melhores, né? Com certeza. É um crescimento, eu falo em relação a um crescimento da nossa população, do nosso povo, né? 791. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que tenha produzido? Sim. Aí é com o nosso desenvolvimento, né? Quando coloca aqui, quando o moral estiver bem desenvolvido, né? Então a gente vai poder reparar todas as coisas, ter esse crescimento, né? 792, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Isso é gradativo, né? A gente vai angariando e conhecimento para que a gente possa, né, fazer essas mudanças. Isso não é de uma hora para outra. Não seria também porque o Criador, porque ao criar novas necessidades, ela sobrecita paixões novas? Sim. E porque nem todas as faculdades do espírito progridem simultaneamente. Quer dizer, a gente chega com alguma coisa nova, vão ter novas paixões, né? Eu vejo bem, assim, em relação sobre a tecnologia, né? Quanta coisa a gente sobreviveu, né? As pessoas da minha idade, sem telefone celular, né? Hoje nós não vivemos sem o telefone celular. Além da comunicação, nós fazemos tudo de banco, todos os acessos que nós queremos, assim, de forma imediata, na palma da mão, né? E a gente, quem está com a minha idade, olha para trás e fala assim, poxa, a gente vivia sem isso, né? Então a gente cria novas necessidades, né, com o passar do tempo. 793, através de que sinais pode-se reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral, né? Credes que estáis muito adiantados, porque fizeste grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizados quando tiver banido de vossa sociedade os vícios que se desonram e quando viverdes entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá sereis apenas povos instruídos, tendo percorrido somente a primeira fase da civilização, né? Então você veja como gasta um tempinho nas coisas, né? Progresso da legislação humana. A sociedade poderia ser regida apenas pelas leis naturais, sem a cooperação das leis humanas? Poderia, se as compreendesse bem e se tivessem vontade de praticá-las, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências e são elas necessárias leis específicas, né? Então vocês vejam na nossa Constituição de 88 quantas mudanças tivemos que fazer para garantir determinados direitos das pessoas, né? Quantas coisas foram trazidas, né? Direito para a empregada, né? E tantas outras coisas, né? Então a gente sempre está trabalhando, sempre está se desenvolvendo, né? As leis naturais elas bastariam, mas nós ainda estamos muito arraigados ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, e nós ainda não temos esse entendimento perfeito dessa lei da natureza.
Então, nós buscamos sempre essa questão de termos leis humanas para reger os nossos costumes. Né? 796. A severidade das leis penais não constitui uma necessidade no estado atual de sociedade? Uma sociedade depravada, certamente, precisa de mais leis severas. Infelizmente, essas leis se destinam mais a punir o mal quando este é feito, do que a secar sua fonte. Quer dizer, a gente trabalha muito no que já ocorreu, a gente não trabalha na prevenção. Né? Se nós estivéssemos trabalhando na educação, muitas coisas não teriam ocorrido. Né? Então, para ver o nível que nós ainda estamos, nós esperamos que o mal aconteça para poder ali tentar punir aquela condição. Em vez de instruirmos, né, essa questão da nossa civilização, levando uma moral melhor para todos nós, né? Não, a gente espera que as coisas aconteçam para buscar tentar resolver, e aqueles que acabaram infringindo determinadas leis acabam sendo punidos. Né? Ao invés da gente buscar esclarecimentos, nós buscamos a punição. 797. Como o homem poderá ser levado a reformar suas leis? Isto acontece naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que conduzem no caminho do progresso. Quer dizer, as coisas vão acontecendo porque sempre tem pessoas que estão moralmente mais avançadas e vão conduzindo esse processo, né? Então acaba esse processo sempre se realizando. Vão demorando, mas tudo isso vai ser realizado, né? Agora, qual é a influência do espiritismo no progresso, né? O espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá sendo partilhado por algumas pessoas? Certa resposta. Certamente, ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou, né, o tempo em que deverá ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Né? É importante que a gente entenda que a doutrina espírita ela nos traz esse conhecimento, né, dessas influências espirituais, dessas manifestações que as outras religiões ainda não têm esse conhecimento. Né? Então, particularmente, eu olho para a doutrina espírita como uma fonte, né, abençoada de esclarecimentos, né, que nos envolve para que nós possamos verdadeiramente crescer. Né? Então é importante a gente observar, né, essa questão, porque na realidade foi criado como uma filosofia, não como uma questão religiosa, a doutrina espírita. Né? Então, quer dizer, a filosofia a gente pode usar em qualquer área, em qualquer questão religiosa. Né? Mas isso ainda demora um tempo, porque todos temos ainda que crescer muito, né? Se desenvolver e não necessitar mais de questões religiosas. O bem vai preponderar de uma forma que todos vão se tratar como irmãos, né? Coisa que não ocorre ainda, infelizmente. 800. Devemos temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem poucos homens para pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como que por encanto. Né? Quer dizer, na realidade isso demora tempo. Não vai ser de uma hora para outra, lendo o livro dos Espíritos, lendo o Evangelho, que as pessoas se transformam. Né? Não é verdade? Então, tudo isso vai demandar de tempo, demanda da questão evolutiva de cada um de nós,
para podermos entender os caminhos que nós temos realmente que seguir, né? A 801, por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que hoje ensinam? Não ensinais às crianças o que ensinai aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Quer dizer, nós passamos por uma infância espiritual muito grande lá atrás, né? Então, demandou aí 1857 anos para que a doutrina pudesse ser revelada, né? E mesmo depois que ela foi revelada e tudo, quantas dificuldades nós espíritas temos ainda com todo o esclarecimento claro, preciso que é trazido para nós, e muitos de nós ainda seguem num caminho equivocado, né? Então, assim, isso demanda de tempo, demanda muito tempo ainda, né? E a última questão é o seguinte: visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não apressam este progresso através de manifestações tão generalizadas e tão patentes que acontece, né, que a convicção atinge até os mais incrédulos, né? Desejareis milagres, mas Deus o espalha a mancheias em nosso caminho, e ainda há homens que o negam, né? O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos através dos prodígios que fez, né? Então ele traz aqui mostrando que nem Jesus conseguiu, através de tanta coisa que ele fez, né? E eu dei uma puladinha aqui na 779, mas eu queria voltar, né? Que ele fala que aqui, né? É que eu acabei pulando essa aqui. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse. Não estando mais a vida futura velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seitas, de casta e de cores. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Quer dizer, se nós já temos a certeza da questão da reencarnação, é agora, é no presente que nós podemos fazer essa mudança. Deixamos de sentir dor agora e corrigindo as nossas dificuldades, os nossos vícios, né? E não levamos para próximas encarnações, né? Então é importante que a gente veja isso bem de perto. Tá bom? Muito obrigado. Que todos nós possamos descansar em paz, que possamos ter uma boa eleição, com paz, com tranquilidade. Boa eleição para todos nós, graças a Deus.